Olhar Empresarial, hoje conversando sobre planejamento governamental e carreira. Professor Luiz Almir, queria agradecer, o senhor ter aceitado esse convite para conversar conosco aqui. De princípio, para mim é uma honra. E depois o tema tem muito a ver com o programa de vocês, Olhar Empresarial. Eu me sinto muito à vontade até para conversar sobre isso. Muito obrigada. Professor Almir é formado em Educação pela UFAM e em Sociologia pela UBRA. Pós-graduado em Planejamento Governamental e Orçamento Público pela ISAE-FGV e mestre em Planejamento da Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E vamos começar com essa pergunta: qual a importância do planejamento governamental? Olha, uma das coisas que tem sido veiculado durante muitos anos, principalmente nasceu com as guerras, é você ter planejamento. Sem planejamento você não vai para parte nenhuma. E tem sido difícil até hoje alguns governantes, principalmente na área governamental, entender que o planejamento é uma necessidade da evolução do seu governo. E quando a gente fala em planejamento, ele não é imediato. Todo planejamento ele visa um futuro, talvez a curto, a médio e preferencialmente a longo prazo. Ao que pese todas as intempéries que têm acontecido, no mundo globalizado que a gente vive, o que acontece no Japão influencia na economia aqui no estado. Esse tsunami teve um problema com a moto Honda, por exemplo, de fornecimento de peças. Então, nesse mundo globalizado, a gente tem que estar atento para os futuros, para começar hoje o futuro de amanhã. Hoje o mundo é horizontal. É horizontal, totalmente horizontal, Okay. O mundo, principalmente, no que diz respeito à relação entre governo e empresário. O empresário é muito mais sujeito a essas transformações, mas o governo, por uma questão de simbiose no seu processo de desenvolvimento, e tem que apoiar o empresário, ele tem que estar conectado com isso. Aliás, o governo é o grande provedor para que as empresas possam crescer, pelo menos a gente entende dessa forma. A gestão pública ela é horizontal ou ela ainda é vertical? Infelizmente ainda é vertical. Não é por culpa da evolução do conhecimento sobre gestão pública, mas muito mais pelo emprego de particularidades daquele que faz a gestão pública maior, Tem governantes que ainda acham que tem que ser verticalizada, mas tem outros que têm mostrado que a horizontalidade desse processo, a diversificação desse procedimento, tem sido muito mais eficiente e eficaz. A prova é que cada secretaria tem se multiplicado em várias outras para poder atender. Você imagina a Secretaria de Segurança, por exemplo, fosse atender os bombeiros, tudo lá dentro, a polícia investigativa, que é a polícia civil, a polícia ostensiva, que é a polícia militar, o próprio Detran, tudo numa coisa só. Então, esse espraiamento, essa diversificação, facilita muito atender mais rápido as demandas sociais. Professor Luiz Almir, o contexto sociopolítico do país tem como base o capitalismo. A longo prazo, qual é o resultado disso? Olha, é um pouco difícil uma resposta que possa dizer vai ser isso. Até porque as transformações que a sociedade vem tendo têm mostrado que a cada momento as adaptações de ordem econômica, social e até teológica, que tem influenciado muito nesse processo, elas começam a ter algumas mutações. Dentro dos princípios com que eu acredito, por exemplo, eu acho que o capitalismo, a livre iniciativa, é o melhor. Até porque isso tem mostrado que os países que eram fechados, como por exemplo a China, a própria Rússia, as cortinas de ferro, começaram a abrir da necessidade de ter o capitalismo influenciando no seu desenvolvimento econômico. Os Estados Unidos agora passa por uma crise. Não é em decorrência do capitalismo muito feroz lá? Eu diria até um capitalismo exacerbado, O grande problema do capitalismo é que o capitalismo precisa, dentro de uma visão sociológica, precisa ter um freio. Porque, por exemplo, as crises que aconteceram bem pouco tempo nos Estados Unidos, do excesso de crédito, crédito sobre crédito, levaria, de qualquer forma, ao que aconteceu, e as repercussões que tem. Como, por exemplo, acredito também que, você falou nos Estados Unidos, que influencia em toda a dimensão econômica mundial. Mas no caso europeu, por exemplo, que está atravessando uma crise fortíssima, eu verificava na época que começou a instalação do euro, que são países diferenciados, com economia diferenciadas. Como é que eu posso ter uma moeda forte para todos?
seria difícil, precisava criar um governo único. Até em questão cultural, né? Porque Até que, mexe em tudo. exatamente, porque vai mexer em tudo. Então, porque a Inglaterra foi muito inteligente, a Inglaterra saiu fora. Isso. E a Inglaterra seria assim uma matriz, como é a Alemanha. E a Alemanha está sofrendo as consequências desse procedimento, né? Até porque os momentos políticos, as sucessões políticas, muitas vezes levam a manifestações de direção econômica, social e até política diferenciadas. É um isolamento, né, no E caso. pode levar ao isolamento. Agora, a Inglaterra está sendo muito criteriosa nesse processo e ela continua com uma moeda forte, uma economia relativamente forte, em razão das outras. E a gente fica pensando, puxa, como é que a França, que é uma potência econômica, né? Como é que a Espanha, uma potência, né? A Itália, e como é que elas estão começando a se subjugar a esse capitalismo selvagem que passou a acontecer lá. Então, realmente é um momento de muita reflexão. Tem que pensar. Agora, a transição do Estado herdado para o Estado necessário necessita da qualificação dos servidores igualmente às dos gestores? Olha, principalmente dos gestores. Eu vou te dar um exemplo. Nós tivemos agora uma eleição municipal. É lógico que alguns deles talvez tenham experiência vivenciada na prática. Mas na hora que você não está atento a uma experiência vivenciada geral, com um olhar holístico sobre a realidade social e econômica daquela população, daquele município, e do entorno globalizado, né, você começa a se perder. Eu diria até que há uma necessidade primária dos prefeitos eleitos passassem por uma espécie de curso ou um seminário para começar a perceber a responsabilidade que tem depositada em suas mãos pela sociedade, ao mesmo tempo que eles têm que responder a esse procedimento, né? E é necessário que não só o gestor maior, mas os assessores terem capacidade. E aí começa a grande amarração política. Como os partidos se juntam para eleger, necessariamente por uma questão de composição, a política é como se fosse um bolo de noiva com vários convidados. Eles são partidos e nem sempre os indicados políticos para determinadas pastas possam acoplar ou ter uma espécie de sinergia, uma interface com o programa central do governo. É preciso ter muito cuidado com isso. Professor, qual é o impacto hoje da corrupção no planejamento estratégico governamental? Tivemos agora a questão do mensalão, esse julgamento do mensalão. Qual é o impacto hoje? Olha, o grande impacto, na realidade, ele não se dá na construção do planejamento, desde que essa construção ela seja feita por uma massa crítica pensante, uma massa crítica comprometida com a sociedade, não com grupetos. Por que essa pergunta foi muito pertinente? Como é que acontece a corrupção? Infelizmente, a corrupção tem sido uma espécie de selo nacional, que a gente precisa arrancar. E se, a exemplo do que está acontecendo no julgamento do mensalão, as coisas se efetivarem, eu acredito que o país muda. E precisa mudar, né? Eu digo sempre aos meus alunos... É uma boa oportunidade para... Sim, eu digo sempre aos meus alunos, eu dou aula da disciplina de administração pública, plataforma de governo, não é que eu politizo os alunos, mas eles precisam começar a acreditar numa realidade ética, uma realidade que o Estado está a serviço da sociedade, não de grupos políticos, nem de pessoas, né? E que esse Estado tem que se acomodar com a realidade que está sendo vivenciada, né? Professor, o Estado do Amazonas possui um planejamento estratégico contendo diversos projetos. Agora, quais critérios são utilizados para priorizar e identificar as demandas dos projetos desse planejamento? Primeiro, estabelecendo o diagnóstico. E nós elegemos 4 cenários, né? 4 cenários que são os cenários necessitados que se tem para estudar, para diagnosticar, estabelecer uma árvore de relevância de cada cenário e, a partir dessa árvore de relevância, construir um eixo estratégico que vá até 2030, de 2012 a 2030. O que é interessante é que muita coisa já estava sendo feita na realidade, mas de forma muito empírica, né? E o que a gente mais observou nesse diagnóstico que nós estamos começando a fazer é que o Estado tem muita coisa boa. As instituições de pesquisa como o INPA, a FUCAP, a Embrapa, a Fiocruz, têm coisas extraordinárias. O que precisa nisso tudo é juntar esse procedimento sob não digo um comando único, mas uma estratégia que isso venha beneficiar. Por exemplo, os empresários deveriam estar sendo beneficiados pela academia. Para que eu formo as pessoas? É para a sociedade. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, quando eu fiz o mestrado na área de planejamento, a minha tese necessariamente tinha que seguir um marco de referência. Eu não podia escolher o que eu quero.
E isso precisa ser incrementado no Estado. As universidades, principalmente a Universidade Federal e a Estadual, as universidades públicas, teriam que ter um marco de referência, digamos assim, em combinação com o governo, com a empresa, do que é mais necessário se formar. Por exemplo, nós temos agora o Polo Naval, que já é um pensamento, há quase 2 anos, está se efetivando, graças à determinação do governo atual, do governo do Dr. Omar Aziz, e com a participação muito efetiva do Exército Brasileiro, porque esse polo vai ficar na costa de um terreno que pertence ao Centro de Instrução de Guerra na Selva. Esse polo vai necessitar de pelo menos 10 mil engenheiros, principalmente específicos na área naval, nós não temos. Agora a Universidade do Estado providenciou a inclusão de um curso. Então, a gente, quando pensa em desenvolvimento econômico, é fundamental se pensar na formação das pessoas. Capital intelectual. Capital intelectual, principalmente, por exemplo, se o potencial vai ser desenvolvido no município, eu tenho que fazer com que a grade curricular daquele município tenha como foco a economia que precisa ser desenvolvida ali. Tem todos uma mesma visão para dentro do contexto independente da parceria, né? Exatamente. Seguir. Exatamente. Então, eu creio que o Estado está no caminho certo em observar essas situações, em agregar, porque esse é o nosso foco, agregar essas competências intelectuais, essas competências que existem em várias áreas, principalmente com os stakeholders que estão em volta disso, os empresários, a sociedade organizada, o próprio governo do Estado, com as suas secretarias, as suas autarquias, e nisso fazer um composto para que as coisas possam sair. Porque na hora que todo mundo se vê dentro do planejamento, provavelmente as coisas vão ter que dar certo. Porque se falhar, se um dirigente for e falhar, eles vão reclamar, peraí, nós participamos disso, né? Nós emprestamos a nossa competência nisso. Né? Ok. Professor, é percebido que alguns projetos tiveram falhas no processo e os gestores acabam não sendo punidos e esse dinheiro vai para o ralo. O planejamento estratégico nessa situação evitaria essas falhas? Veja bem, quando a gente trabalha com o planejamento como um todo, eu não posso ter a visão só econômica, mas a visão da gestão administrativa. O Estado tem vários mecanismos de controle, mas são mecanismos falhos, mecanismos extremamente burocráticos que não chegam ao âmago da questão. O problema do desvio do dinheiro público que faz com que alguns projetos nasçam na tempestividade dos dirigentes e que na realidade não era aquilo que se precisava se pensar mais um pouco, talvez a gente possa até pensar que nasce com esse propósito. Eu sei que não vai dar certo, vou injetar dinheiro e esse dinheiro vai sumir pelo ralo. Cada vez a sociedade precisa ter consciência disso, porque a arma que ela tem é o voto, por enquanto. Eu tenho muito receio que esse voto só não sirva mais e a sociedade comece a tratar os problemas que lhe afligem de uma forma própria, sem recorrer às instituições que tem. Porque as falhas dessas instituições estão levando a sociedade a esse propósito. Você já vê praticamente linchamentos dos ladrões. Ainda ontem houve um caso muito parecido aqui em Manaus sobre isso. Né? Então é preciso que se acredite nas instituições sociais, mas é preciso que se acredite na moralidade e na ética dessas instituições. Tomara que esse julgamento do mensalão, feito pelo tribunal competente dessa área, pelos ministros, eles cheguem a mostrar para a sociedade que as pessoas estão pagando, mas que esse dinheiro precisa voltar para a sociedade. Certo. Porque cada dinheiro que se desvia está faltando no leite para uma criança, na maternidade para assistir uma mãe, né? na estratégia pública, no policiamento, na melhoria da qualidade de vida que esse povo merece. O Brasil tem muito dinheiro. O que é preciso é racionalidade de aplicação. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a obrigatoriedade do voto, né, no caso do Brasil, e quais são as estratégias que o Estado está implantando para o desenvolvimento regional. Mas essa resposta você confere no próximo bloco.